Irlan Simões já está entre nós. Para quem de repente não conhece o Irlan é. Vamos lá, para o nosso entorno aqui agora, a gente pode chamar de o Irlan sendo especialista em clube empresa, dessa maneira. É a parte que mais nos interessa. Mas carrega uma bagagem, tem livro escrito, doutor em comunicação, então também é da nossa área, tem participações recentes aí também já no Sport TV. Tem o canal também, o Na Bancada aqui no YouTube, várias produções. Irlan Simões, prazer te receber para a gente poder falar desse momento tão importante para cada clube. E chegou a nossa hora do Fluminense. Boa noite. Salve, meus amigos, boa noite, pessoal que está assistindo, eu, Gabriel, Vitor. Começar falando o seguinte: não me considero especialista no assunto, tá? Eu sou uma pessoa que teve a oportunidade de estudar o tema, acompanha o tema o suficiente e, no fim das contas, acabo sendo um dos poucos que traz uma perspectiva mais crítica sobre o assunto. Então, por isso você me chama também para ouvir, né? De certa forma, uma leitura um pouco menos entusiástica, né? Entusiasmada sobre o tema, né? De certa forma, é o que eu posso fazer e colaborar aqui. Não gosto de também entrar com esse tema, com essa pegada de especialista, não, porque não trabalho com SAF, não constituo SAFs, não presto serviço, né, de montagem de SAF, mas pude estudar, né? Tive a oportunidade, né, e a felicidade de estudar um mestrado e um doutorado e também acompanhar a história dos clubes de empresa, porque aconteceu no Vitória, que é o meu clube de coração, então isso me levou a me interessar sobre isso, como jornalista também, mais recentemente como pesquisador, né, e por isso também me dedico a esse tema. Né, e aí, agradecer aí o convite, a confiança também de estar aqui falando no canal, né, para torcedores, né, de torcedores para torcedores, geralmente é o papo mais produtivo sobre a SAF. A gente está falando de um caso específico, então a gente consegue debater e aprofundar a partir de casos reais. Né? Então, espero contribuir aí com o debate do Fluminense também, amadurecimento dessa discussão, né? E que, enfim, possa colaborar com esse processo de você. E deixando de claro também aqui, apesar das brincadeiras em redes sociais, etc., eu não sou anti-SAF, tá? Não sou o anti-SAF. Eu só gosto de trazer um debate um pouco mais crítico e maduro, né? Enfim, menos entusiasmados sobre essa questão das SAFs, até porque os problemas são muitos. E a gente vai discutir aqui e chegar em alguns lugares. Até para começar, o Irlan, então, eu acho que vale a gente iniciar o debate por esse lado. Como você é um cara que acompanhou ali, eu lembro de te ouvir muito falando ainda. Foi logo após a do Botafogo ali, ó, do Cruzeiro, enfim, naquele início, né, desse processo. E é interessante o que você falou, né? Tipo, o natural do torcedor é ele ser a favor de entrar dinheiro no clube dele. Tipo, você quer dinheiro no teu clube? Quero. O torcedor vai falar sim, depois ele pensa se tá certo ou tá errado. Como é que você tá vendo esse momento agora das SAFs? Porque teve um primeiro boom, a gente viu principalmente Botafogo, Cruzeiro e Vasco foram esses grandes expoentes, que eram times que estavam talvez no pior momento da sua história ali em relação tanto à finança, resultado esportivo e tal. Só que, pô, já faz 3 temporadas, 4 temporadas praticamente que a gente teve isso. E a gente agora já vê um outro momento, já começa a ter que vir mais bilhão, aí já vem bilhão de dólares, vai aumentando as cifras e tal, até ninguém parecer saciado. Como é que tá esse momento agora? O que os times que estão falando de SAF, assim, no geral, estão buscando? O Botafogo não é acabar? Me parece que não é mais isso, nem é o caso do Fluminense esse. Agora eu vou conseguir competir com o meu rival? Como é que tá esse momento? Eu gosto de brincar que o torcedor só é contra as coisas no clube dos outros, né? No clube dele ele concorda com tudo, ele aceita tudo, né? Inclusive se for dinheiro sujo. Mas aí é uma brincadeira à parte, né? No caso você falou bem, né? Chegou um momento inicial, eram os clubes mais endividados, hiper endividados, né? De fato, você tinha situações muito mais catastróficas ali e urgentes e necessárias. Você pode até discutir, inclusive, se existia essa urgência mesmo, né? Se existia de fato essa situação de fatalidade para esses clubes. Hoje eu ainda vejo que existem, mas não mais nos maiores clubes brasileiros, vamos dizer assim. Se você for nas divisões inferiores, você vai encontrar vários casos do tipo, inclusive clubes bem tradicionais, né? Portuguesa, Santa Cruz, Paraná, ainda é esse o grande debate. Clubes que não têm mais saída, de fato estão ali em crise há muitos anos, que poderiam estar em situação muito melhor, mas tem problemas de
de gestão, teve problemas de endividamento muito grande, enfim, problemas políticos, inclusive, dentro das associações, e nesse caso, a SAF acaba sendo, de fato, uma saída e uma perspectiva para os clubes, né? A grande questão para mim é que não mudou, Gabriel, não mudou nada do começo até então, a ideia de que você só pode formalizar uma SAF se for vendendo tudo, né? Eu acho que, nesse sentido, acho que o debate não amadureceu, ou não foi permitido, né? Porque também, eu sempre falo assim, o debate das SAFs a gente tem que entender dentro de certas narrativas que vão sendo trazidas, né? Primeiro era que tudo vai ser resolvido através de uma SAF. Depois que algumas SAFs começaram a entrar água, aí agora já não dá para sustentar mais essa narrativa. Agora o que se fala é que não dá para elaborar, nem planejar, nem, né, idealizar uma SAF que não venda 90% do capital para esse investidor externo, né, que busque modelos alternativos. Inclusive, no caso do Fortaleza, que é um exemplo que a gente tem em mãos, eu até usei o nome SAF tabu, né, porque basicamente não se permitia a possibilidade de que o clube utilizasse o mecanismo da SAF sem perder o controle, na verdade, sem vender. O Fortaleza tem uma SAF, o Fortaleza controla essa SAF 100%, mas usa essa SAF como um benefício dentro do que a lei ofereceu aos clubes. Então, a Fortaleza pode, talvez, almejar, né, crédito que, num modelo associativo, talvez não conseguisse, por uma questão de segurança jurídica, né? O Fortaleza tem uma estrutura agora que pode dar maior estabilidade para o CEO. A gente pode entrar nesse tema, inclusive, que eu sei que é uma das grandes polêmicas do Fluminense, né? Mas é um modelo que o Fortaleza, enquanto clube associativo, debateu exaustivamente e chegou na conclusão, né? Antes parecia que não era viável. E assim, o que me incomoda é o fato de a gente ter passado já, estamos indo para o 4º ano pós-lei, né? A lei foi sancionada em outubro de 2021, daqui a pouco vai bater 4 anos. E esse debate ainda não chegou. E eu tenho a impressão de que certos atores de bastidores, pessoas que estão ali no processo de formalização das SAFs, impedem também que esse debate seja aprofundado, né? Mas aí a gente pode ir discutindo devagarzinho até chegar nesses pontos aí. Ô, Irlan, esse papo você falou que é a última solução, que era principalmente no Botafogo e no Cruzeiro, você falou que hoje, no caso do Paraná e outros times, o fato de no Rio de Janeiro, o Botafogo, trazendo mais para cá, para nossa realidade, o Botafogo ter sido campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e comparando com o Botafogo que era, acontece que no Rio de Janeiro, tirando a situação do Flamengo, acho que principalmente a do Fluminense, porque a do Vasco já tem a situação da SAF, né? Trazendo para nossa realidade, a SAF vira uma solução absoluta, porque ela faz milagres, e a gente já pode cravar que a SAF do Botafogo foi uma SAF boa, porque na mesa de bar o debate hoje em dia só tem uma SAF perfeita, que é a do Botafogo. A do resto ainda estamos na dúvida. A SAF do Botafogo é perfeita já? Cara, assim, foi uma ótima pergunta, porque futebol é aquela coisa, né? Você pode fazer tudo errado fora de campo e dentro de campo tudo dá certo. Você pode fazer tudo certo dentro de campo, ou fora de campo, e dentro de campo pode fazer tudo certo fora de campo e dentro de campo dá tudo errado. Não faltam exemplos na história do futebol que mostram que essas coisas não andam necessariamente juntas, né? A parte esportiva, ela tem muitas particularidades. A parte administrativa de um clube, seja ele empresarial, seja ele associativo, ela independe disso, né? Você manter um clube bem gerido, na verdade, talvez, se a gente for analisar a história do futebol como um todo, é contraditório dizer isso, mas um clube muito bem estruturado e que tem uma responsabilidade muito grande com suas contas, muitas vezes é esportivamente medíocre. É contraditório dizer isso? Mas se você analisar o que acontece no futebol ao longo dessa história toda, você pega casos europeus e etc., é geralmente o que acontece. O clube irresponsável, o clube que gasta mais do que pode, é o que vai chegar. Não estou dizendo que é o caso do Botafogo, o caso do Botafogo é bem particular, tá? Mas no caso de vocês, quando torcedores do Fluminense, é muito rica a discussão das SAFs, porque vocês têm 3 exemplos fantásticos do lado, né? Assim, a poucos quilômetros da Laranjeira. Vocês têm o Botafogo, que alcançou resultados esportivos que não sonhava há 2 anos, ganhou uma Libertadores e uma Série A, né, com grandes investimentos, vamos falar assim, bem acima do que o Botafogo era capaz de arrecadar. Você tem o desastre que foi o Vasco da Gama, desastre total que é aquela SAF do Vasco, com avisos prévios, com muita participação de gente de dentro do clube nesse processo, e consequências que até hoje a gente não consegue mensurar, né? Eu acho que nem o Vasco hoje sabe o que vai acontecer com o Vasco daqui a 3 anos. Tudo pode acontecer, né? E vocês têm o caso de um clube associativo que, por mais que tenha um diferencial financeiro,
né, que é o que explica em grande medida essa recuperação do Flamengo nos últimos anos, queira ou não queira, também foi bem gerido, né? Foram processos bem tocados. Foi um clube que foi organizado. E não é um clube nem de longe pacificado politicamente, mas quem pegou a chave do cofre soube arrumar aquilo, e quem pegou o futebol soube montar times competitivos. Então, vocês têm esses 3 modelos assim à frente de vocês, e eu acho que é o processo de amadurecimento das SAFs, né? De estudar os casos, analisar os casos e acompanhar, né? Então, assim, vocês podem hoje fazer um debate muito mais maduro. Se você olhar lá para trás, que foram processos de vários outros clubes, basicamente não existia capacidade de divergir ou de trazer questões pertinentes dos riscos que se correm com os SAFs, os riscos que se correm ao entregar completamente, né, o controle e o capital dessa empresa para alguém que é de externo, que não tem conexão com o clube, ou que é um aventureiro, ou que tem projetos maravilhosos de multiclube, mas não conseguem, né, colocar isso em prática. Então, assim, é sempre bom analisar caso a caso, sem imaginar que eles vão se repetir também, porque não é assim que funciona, mas eles ensinam coisas que podem acontecer dentro do ambiente do futebol, né? Eu acho que o Fluminense sai na frente nesse sentido. Falando especificamente do Botafogo, né, é um tipo de condição, assim, um tipo enfim, planejamento para um clube de futebol que é totalmente novo, né? A Eagle, assim, dentro agora na pesquisa ainda que eu faço, eu tenho levantado muitos casos de multiclubes. Eu não consegui encontrar nada parecido com a Eagle, tá? A gente tem casos de redes multiclubes poderosas que têm conseguido conquistar resultados interessantes, Red Bull, City, etc. Mas a Eagle, ela é muito particular. E um dos objetivos maiores da Eagle era fortalecer esses clubes, né, valorizar esses clubes e lançá-los na bolsa para conseguir, de certa forma, uma capitalização e, quem sabe, até o próprio John Textor também pular, né, desse barco, porque futebol é um negócio muito custoso. E ao que consta, esse projeto, esse processo que estava planejado, não está indo como imaginado, né? Então a gente está vendo agora o Botafogo com alguns problemas a serem enfrentados. Botafogo não, a Eagle como um todo, e Botafogo como parte da Eagle, com alguns problemas a serem enfrentados dentro desse processo que, enfim, são impactados inclusive por coisas completamente externas ao futebol, né? Esses problemas econômicos que batem hoje a nível global também vão impactar a possibilidade da Eagle se lançar na bolsa de valores de Nova York e tentar, de certa forma, essa capitalização rápida. Enfim, o futebol também fica suscetível a essas questões. Oi, Erlan. Primeiro, um prazer ter você com a gente aqui no Jornada, falar com alguém tão qualificado que estuda muito sobre o tema. E quanto mais eu e a gente, como está envolvido nesse processo em que o Fluminense está em vias de se tornar uma SAF, pelo andar da carruagem, quanto mais eu vou estudando esse tema, mais eu percebo que a gente está entrando num território muito desconhecido e muito incerto. Porque por mais que você tente se cercar de garantias, você, depois que conclui esse processo de virar SAF, você entrega o futebol do clube para investidores, e aí vai depender do perfil desse investidor para ter sucesso ou não, e de uma série de outras coisas que variam de acordo com o mercado, de acordo com o sucesso esportivo ou não. No caso do Fluminense, há uma tendência muito clara, na verdade, hoje uma definição por parte do clube que eles entendem que é necessário fazer essa venda para investidores que sejam torcedores do clube. Então está sendo montado um fundo de investimento, do qual o BTG, que está liderando esse processo no mercado, com vários investidores, você provavelmente já sabe disso. E há hoje uma intenção total de negociar a SAF do Fluminense somente com este perfil, um investidor que tenha, de alguma forma, ligação com o clube. A gente já está vendo aí multiclubes e alguns, como você citou aí, o Vasco de maneira péssima. A gente já tem o torcedorzão, que é o Pedrinho BH no Cruzeiro. A gente não sabe o que vai dar. No Atlético também são torcedores do clube, que lá eles foram praticamente obrigados. Mas é um caminho diferente do que a gente tem hoje no mercado aqui no Brasil. É um caminho diferente. Com base no que você já viu, parece ser um caminho mais interessante do que outros? Vitor, inclusive, hoje tinha que resolver as coisas aqui em casa, aproveitei e coloquei uma live de vocês para ouvir o debate. Inclusive, queria parabenizar, o debate foi muito bom, inclusive. É bom saber que conteúdos voltado para torcedores também estão chegando nesse nível de debate, às vezes a gente sente falta,
né? Devia ser minha folga. Eu peguei essa parte da discussão. Provavelmente. Oi? Provavelmente era minha folga, porque você falou muito bem, eu devia estar fora dessa Eu acho daí, que era, tá? Eu acho que foi na terça, acho que era. Tinha um três lá, não vou lembrar o nome, porque eu sou ruim de novo. Mas enfim, foi um excelente debate, chegaram em pontos bem importantes. Teve um ponto, inclusive, que eu gravei aqui para depois fazer colocar algumas questões. Assim, como a gente está falando até então, né? Não existe modelo perfeito, né? Gestão de um clube de futebol vai ser feita sempre com processos, com planejamento, com organização, com a incrivelmente complexa ciência de lidar com pessoas, e pessoas muito difíceis. E vocês agora têm um treinador que é um mestre nisso, né? O grande Renato Gaúcho. Pode não ser o cara do que melhor fale de futebol, que tem os melhores processos, etc., mas sabe lidar com gente. Isso é o que faz muito falta dentro do futebol, porque eu acho que o futebol tem muito disso, né? Você tem que ter uma capacidade política de tocar um clube de futebol, tem que ter uma capacidade administrativa de lidar com recursos muito grandes, você tem que ter uma capacidade de ler sobre futebol e também lidar com gente, né? O cara que vai gerir um clube de futebol precisa ter essa capacidade toda. Então não adianta você ter uma capacidade política maravilhosa se você não sabe gerir a grana do clube. Não adianta você ser um cara que entende muito de futebol se você não tem também capacidade política de se relacionar com as pessoas que são interessadas no clube. Não adianta você ter, né, lidar bem com os jogadores se você também não consegue trabalhar com o ambiente do futebol como um todo, inclusive agentes, empresários, né, contratações, patrocinadores, etc. Né, e outros clubes, que você também tem que se relacionar com outros clubes. Então, essa ciência é muito complexa do futebol. Vai ser assim com uma SAF ou com uma associação, não vai mudar nada. Vai ser assim. Serão pessoas que estarão designadas a tocar a gestão de um clube de futebol. O que acontece muitas vezes você tem um grupo que compra o clube e nomeia uma série de pessoas. E aí entra a parte curiosa. O pessoal fala muito que clube associativo é cabide de emprego, né? Rola essa crítica o tempo todo. Você olhar muitas SAFs no Brasil, você vai ver nomeação de pessoas por razões muito pouco profissionais. Muito pouco lógica. Mesma lógica. É por uma relação que ele tem numa determinada cidade. Eu estava conversando, não vou nem falar o clube, mas estava conversando com uma pessoa que trabalha num clube, falando, pô, certa feita eu estava andando pelos corredores do estádio e encontro um cara completo ignorante, mas estava ali com um cargo no clube importantíssimo. Por quê? Porque existe uma relação de amizade com o novo dono. Sabe assim, essas coisas vão acontecer. E aí você pode ter um cara que, inclusive, não tem grandes experiências, mas está ali cumprindo o seu dever de uma forma fantástica. Você pode ter um cara que diz que é o mais experiente, mas só sabe torrar dinheiro. Vocês também sabem de quem eu estou falando, né? Não vou precisar citar nomes. Tudo dentro de SAF, né? Tudo dentro de SAF. Então, é uma grande problemática, inclusive, fazer o torcedor entender isso. Muitas vezes o proprietário não quer dizer nada. O proprietário, se ele tiver o mínimo de humildade, capacidade intelectual, ele vai entender. Eu não sei sobre futebol, eu preciso me cercar de pessoas qualificadas. A mesma coisa um presidente de um clube de futebol, né? Que é o cara que, ao mesmo tempo, está lidando com um conselho deliberativo que ali está, que espero que esteja fiscalizando ele, mas também se ele não souber, e ao mesmo tempo quer se meter no futebol o tempo todo e não sabe, muitas vezes. Né? E às vezes você tem um presidente que sabe muito de futebol, porque já foi diretor de futebol, mas na hora de mostrar as contas é um completo, né, ignorante também. Então, essa é a grande questão do futebol. Né? Então, falando agora sobre o caso que roda o Fluminense hoje, investidores que são torcedores. Quem, como, né, em quais circunstâncias, em qual modelo eles vão se oferecer? Vai ser só entre eles, o torcedor comum, ou o sócio do Fluminense há mais de 10 anos não vai ter nenhuma possibilidade também de participar desse negócio? Né? Esse tipo de coisa precisa ser colocado às claras. Né? Eu nunca descartei essa possibilidade, inclusive, que eu acho interessante de certa forma. É um modelo diferente, é um modelo que vai dar um susto, né? Que é aquela coisa dos velhos, das cabeças brancas do conselho, então agora vão ser os donos. De certa forma, não é ruim também imaginar que alguém que tem uma relação histórica e sentimental com o clube vá agora ter essa responsabilidade. Mas você pode, inclusive, pensar um modelo muito mais aberto, muito mais amplo, onde sócios torcedores comuns, ou sócios do clube também possam participar disso daí. Em maior ou menor grau, se juntando em milhares. Isso, inclusive, é um modelo muito comum na Espanha. É bom falar isso também. A Espanha, quando fez a conversão de associação para a sociedade anônima, ela fez um processo onde os torcedores comuns poderiam se tornar acionistas do clube. Você pega a Real Sociedad, por exemplo. Até hoje é um clube bem organizadinho, dentro das possibilidades econômicas dele, por ser um clube de uma cidade menor, né? Mas é um clube que tem 14 mil acionistas.
eram os antigos sócios da associação da Real Sociedade, puderam se tornar acionistas e ainda seguem como acionistas do clube. E não vendem para ninguém. Então, você vai ter no Betis, você vai ter ali 8 mil acionistas. Né? É um modelo. E aí você pode ter, comparativamente, clubes com modelos muito parecidos, que têm resultados totalmente distintos. Porque, da mesma forma, vai depender de quem está à frente desse negócio e da capacidade que essa pessoa tem de estar ali à frente. Então, talvez abrir capital, talvez abrir capital até para outros investidores de fora. No caso, abrir capital, você está falando botar na bolsa ou permitir que outros investidores... Não na bolsa, permitir que outros investidores também façam parte, até de fora do clube, talvez. Fazer um processo onde as pessoas possam também oferecer, dentro das suas capacidades, alguma participação. Eu não acho isso daí um absurdo, tá? Assim, eu imagino que assuste alguns torcedores, essa possibilidade de ter conselheiros do clube se metendo na SAF. Não acho totalmente descartável, tá? Não acho totalmente descartável. A gente pode discutir os detalhes disso, os meandros disso, mas não acho completamente absurdo, não. E essa questão da ligação do clube também não acho completamente absurdo. Eu acho que existe ali um certo valor nessa relação mais próxima também, embora o futebol agite aí interesses políticos muito grandes. A situação ali, você falou até sobre isso, a ideia, né, principal hoje do BTG, ou pelo menos o que o vice-presidente, né, o Matheus Montenegro, falou, era que o BTG identificou tricolores abastados. Um resumo ali, né? Não é o que ele falou, mas é o resumo, né? Que basicamente foram procurar tricolores que têm dinheiro e falar, olha só, quer ajudar o Fluminense com alguns milhões? O torcedor que ganha 1.000 paga o sócio de 100. Então você que tem 100 milhões pode ajudar o Fluminense com 1 milhão. Foi quase isso, assim, nessa conta. Não são pessoas da área do futebol. Assim, pelo que eu entendi, são pessoas até, a gente chegou a ter algumas informações de que são pessoas que algumas não querem ter o nome revelado, porque tem medo de um processo igual foi o da Tricorp agora com Coritiba, processo na frente da empresa, do cara, porque o cara tem 2% do Fluminense. Então, só que assim, por outro lado, a gente vai ver uma série de tricolores também que não tem vivência de arquibancada, não tem vivência, não é esse o perfil de torcedor desses tricolores. E aí você falou muito sobre o lidar com o futebol. E aí vai entrar em outro assunto que eu acho que é crítico na torcida do Fluminense, que é a questão de quem fica à frente disso. O fundo tem uma pessoa que vai ficar como, entre aspas, né, a figura do dono. Não é na prática, né, mas vai ser aquele cara... eu não sei se era exatamente assim, mas é o Josh Wanderers aparecendo lá com o Vasco, que é o gestor ali. É a cara do 777, bonezinho, né? Chega lá de boné, não sei o quê. O John Textor é o próprio dono, enfim, você acaba tendo uma cara ali para esse fundo. E esse cara vai escolher um CEO. E aí, ou esse fundo, né? O comprador escolhe um CEO. E é a grande situação do Fluminense. Você tá antenado, você falou que já descobriu isso, mas a situação do Fluminense é hoje de que todas as notícias dão conta de que o atual presidente, o Mário Bittencourt, ele tem o interesse de ser CEO. Ele se acha apto para o cargo e tem interesse. Tem problema nisso, Renan? A gente está bem envolvido, então a gente obviamente tem todo o background de Mário Bittencourt e dele como gestor e etc. Uma visão de fora. Há algum conflito? Você enxerga algum conflito de interesses, algum problema nesse tipo de coisa? Para um presidente que está realizando, ou que está passando nessa venda no conselho e etc., ser o CEO? Depende. Como várias coisas dependem. Mas vamos lá. Isso está totalmente conectado à pergunta anterior, né? Assim, é que eu acho também desse modelo onde grandes torcedores, endinheirados participando. Um grande problema, isso aí lembra muito uma coisa que, como eu participo politicamente também do Vitória, né, então conheço por dentro clubes também, e gosto de estudar modelos de clube, inclusive por causa disso. Se existe dentro de todo clube tem aquele o grande abnegado, né, o cara que dedicou a sua vida a ajudar o clube, né, como se ele tivesse feito isso de graça, né, como se ele não tivesse em momento nenhum recebido em troca algo dentro dessas relações de clube de futebol. Parece um pouco disso que está sendo oferecido para a torcida do Fluminense, né? São os grandes abnegados que agora serão donos do clube. Então, bom, já não serão mais os caras que estão ali por paixão, estão ali também por interesse, né? Vamos entrar mais para frente na questão de futebol dar dinheiro ou não, mas
Por enquanto, é isso. Você se tornar proprietário de um clube mais do que centenário, que basicamente representa grande parte de uma das maiores cidades do país e que tem torcida no Brasil inteiro, isso com certeza não é algo barato, né? Não é algo tão simples de se desejar. Isso tem muito poder por trás disso também, né? Clubes de futebol são tão poderosos quanto prefeitos, né? Presidente de clube de futebol, no caso. O que me pega aí? Por que necessariamente esses grandes tricolores, torcedores, etc., precisam ser proprietários? Né? Porque se você tem interesse em ajudar um clube, você pode aceitar um projeto onde vocês sejam juntos também proprietários de só uma parte dessas ações. Você não precisa necessariamente tomar o controle dessa SAF. Vocês podem participar em conjunto, uma vez que vocês serão acionistas, vocês vão sentar nos conselhos de administração junto com a associação, vocês vão fiscalizar esse processo dessa SAF. Porque, assim, você tem a estrutura da associação e você vai ter a estrutura da SAF. Né? Seria o modelo que o Fluminense até quis no início. Seria o modelo. Por que não entraram no modelo do Fortaleza? Por que estão entrando só na hora de ter o controle? É mais ou menos isso, assim, né? Só que o modelo Fortaleza não tem acionista nenhum. É basicamente só a associação. É porque o Fluminense queria fazer um modelo em que ele se transformasse em SAF, vendesse percentuais sem perder controle. E não apareceu ninguém interessado nisso, né? Eu não sei se não aparece interessado ou se não se constrói isso por dentro do mercado. Né? Você vai conversar com a pessoa do mercado, ninguém admite que isso possa acontecer. Por quê? Porque lá nos anos 90 a gente teve a experiência de grandes investidores que chegaram e toparam deixar o controle na mão da associação, só que era um momento completamente distinto, né, em termos de fiscalização, de lei, etc. Eu entendo, pelo menos o que eu converso muito, o que eu avalio desse processo, é que não se permite, dentro do ambiente atual de mercado, porque as pessoas todas se conhecem, né? As firmas de consultoria todas se conhecem, esses grupos que vão lá fazer a representação dos investidores todos se conhecem, o pessoal que fica ligando para o gringo, para perguntar, gringo, você quer comprar um clube aqui no Brasil? Eles se conhecem, né? Então, eu imagino que há hoje uma grande articulação, sem falar de conspiração, mas articulação de entendimento mesmo, de que não vamos fazer nenhuma proposta, nem planejamento de SAF, que não seja para vender grande parte daquilo ali e alijar completamente a associação desse processo. Que eu acho também que é um grande erro que está sendo cometido de achar que a associação é sempre um problema. Hoje, no Vasco, a associação é uma solução. Se não fosse associação, o Vasco estava lascado. É ou não é? Estou errado? Não fosse associação para salvar o Vasco, ainda, no fim das contas, a associação ainda é, queira ou não queira, você pode reclamar o que for, a associação é um ambiente de contradições, mas ainda será a última boia de salvação de um clube de futebol. Porque se você vende uma SAF, cai na mão de um grupo que não tem interesses muito positivos com o clube e vai fazer o que quiser com esse clube, vai ser a associação que vai tentar salvar esse clube. E dá para conceber uma SAF também onde a associação vai ter o controle. Aí vamos juntar essas duas questões que a gente está falando aqui. A primeira, nomear um ex-presidente como CEO, como o Fortaleza fez. Há um grande total problema nisso? Eu vejo uma certa contradição, vejo. Só que o que é que representou o Marcelo Paes na história do Fortaleza e o que é que representa Mário Bittencourt na história do Fluminense? Vocês vão dizer isso para mim. Não é a Irlanda que vai falar isso. Eu não sou torcedor do Fluminense, não acompanho diariamente essa questão, mas no Fortaleza eu sei que o cara gozava de um total apoio para que ele se mantivesse gestor do futebol do clube. Ele passou as 2 gestões de presidente dele, não poderia ser mais presidente. O clube se juntou, debateu e falou: Marcelo, continua como CEO, e se você meter o pé pelas mãos, você fizer besteira, a gente te demite. Inclusive, eu entrevistei ele e falei: você está sendo acusado de tentar se perpetuar no poder. Ele falou: como me perpetuar no poder se como presidente eu tenho que passar por uma assembleia para me destituir, e como CEO eu basicamente posso ser demitido pelo presidente da nova associação? Percebe essa questão? Não é tão clara essa questão de perpetuação no poder. É um bom debate. Existe uma certa contradição aí? Existe. Porque precisa, talvez, fazer uma grande consulta com o clube e o clube, de certa forma, dizer: Mário, você tem a nossa confiança, você é um cara que já entregou resultados e, portanto, acreditamos que você pode ser CEO. Mas se isso sai daquele pequeno grupo de investidores que adoram o Fluminense, mas que vão se tornar proprietários, aí eu já acho uma grande contradição. Entende? Ficou claro o que eu quis falar? Não, ficou. Aí eu vou dar um exemplo. Existe um clube bem importante no mundo, que é o Feyenoord, lá da Holanda, passou uma crise tenebrosa nos anos 2000. Inclusive ficou sem ganhar títulos muito tempo. E 49% do Feyenoord pertence
Eu não lembro agora se é 49% ou uma parte menor. 51% pertence à associação. Pronto. A associação controla ainda a empresa que tem o futebol do Feyenoord. Existe uma parte considerável que está ali, um grupo chamado Amigos do Feyenoord. São pessoas muito ricas que chegaram junto, botaram dinheiro, mas não se tornaram controladoras do Feyenoord. E você vai ter, inclusive, uma outra organização de torcedores que também se tornou acionista disso aí. Mais de 30 mil torcedores ali, de certa forma, foram cotizando para ajudar. Isso é o modelo que o Fluminense deve mirar? Não, mas olha quantos modelos alternativos a gente está falando aqui. Né? Dá para ser criativo, dá para trazer outras questões. Eu não entendo por que necessariamente esse grupo de torcedores, abnegados, interessados, precisa ser proprietário e controlador dessa SAF. É só isso. Isso tem muito a ver... Só porque tem a ver com o final dele, Phil. Isso tem muito a ver, Irlan, com aqui no Brasil alguma SAF foi vendida. Aí tá Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Coritiba, Bahia, dos maiores times, Galo e Cruzeiro. Acho que dos times de mais torcidas que foram mais esses. Algum desses Coritiba, foi vendido né? e não foi pela... não, você tem o Coritiba. Não foi por XP e BTG? É boa pergunta. Acho que o Bahia passou por fora, né? Não trabalhou com eles. Boa pergunta. Porque agora. Minha dúvida é se esses dizer. bancos que estão assessorando não estão viciando o processo, entendeu? Nesse formato que você falou. Porque ir buscar investidor para um formato que você não quer, entendeu? Pois é, eu tenho até medo de falar aqui, pode ter alguém assistindo, alguém que trabalha lá, vai falar o que o cara fala, que absurdo. Mas são tão poucos. E esses caras todos já trabalharam entre eles em algum momento da vida, porque também são pessoas de famílias muito seletivas da nossa sociedade, vamos falar assim, né? Pessoas que trabalham nesses espaços. Então você tem os bancos de investimento, firma de consultoria, escritório de advocacia, todos eles se conhecem. Né? Eu diria que, inclusive, é um quórum muito menor do que aquele conselho deliberativo que estava lá na reunião que vocês estavam falando. Né? Se conhecem, essas conversas rodam. Né? E eles participam de eventos em conjunto, então essas formas de entender o futebol, e assim, não tem nada de ilegal nisso, tá, gente? É só uma questão de ideias políticas, inclusive, do que deve ser o futebol, da quais eu discordo. Estou aqui trazendo outras leituras, vocês me chamaram para isso, então é isso que eu vim fazer aqui, e vou fazer até vocês mandarem eu sair dessa live, mas é de se entender, sim, que são as mesmas pessoas. Né? Se não são as mesmas, mas são pessoas que estão no meio do ambiente, vieram no mesmo background, enfim, é isso que tem. E outra coisa, eu acho que isso não deveria... Desculpa, eu acho que isso... Uma coisa são eles que estão participando desses processos e assim... De novo, nada é ilegal nisso, mas sim, são pessoas que têm interesses financeiros com isso. Eles trabalham com isso. Diferente de mim, que estou aqui fazendo as críticas, não ganho nada com isso, mas são pessoas que trabalham, esse é o mercado deles. Vender empresas, estruturar empresas, né? Representar compradores, representar vendedores. Uma coisa são eles terem essa ideia, outra coisa é o clube autonomamente ter as suas próprias ideias. Os clubes precisam amadurecer suas ideias para propor também modelos mais criativos e menos arriscados, de certa forma. Sobre de não ser ilegal e ser antiético ali, que tem esse debate do Mário, eu concordo que com esse debate que eu mesmo falava que preferia o Mário como CEO do que ele como presidente, porque ele pode ser demitido não fazendo um bom trabalho. O que gerou todo esse debate foi que a matéria que foi negada no conselho pelo vice-presidente dizia que já tinha um contrato que deveria ser um contrato de 5 anos e que se você mandasse ele embora tinha que pagar o total do contrato. E aí eu acho que gera um debate maior, porque é um tempo muito grande e valores muito altos, né? Que estava ali de 250 em torno de 250 mil por mês. Agora, a outra parte... Só para o Fio, o 250 mil não estava no contrato. 250 mil era informação de bastidores. Mas o que o Lauro Jardim diz é que no contrato estavam os 5 anos. Os 5 anos e o... Que tinha que pagar o contrato todo. Caso fosse demitido. E o outro debate... É quase um lateral reserva, né? O padrão é 3, o lateral reserva ruim, o padrão é 3. 5 é demais também. E a outra coisa que a torcida debate muito, que também foi desmentido pelo Matheus Montenegro, é que uma das propostas seria dos sócios da BTG, do André Esteves e do Guilherme Paes. E aí seria antiético o BTG estar lá sendo contratado pelo Fluminense para dar o valor do Fluminense e um dos sócios ser o comprador. Eu queria sua opinião sobre isso, que eu acho que gera bastante debate isso. Então, é contraditório. É contraditória a forma como esses interesses se cruzam aí dentro disso, né? Eu acho que no Vasco teve um caso bem contraditório, muito parecido também, que era o Luiz Melo, né? Que era o diretor, CEO da associação. Luiz Mengo.
famoso Luiz Mengo. Aí você vai falar com os amigos lá da colina, lá, vai falar com a turma dos podcasts do lado lá. Mas existia uma discussão muito pesada à época sobre o fato dele ter sido um dos pontas de lança da venda e depois ter sido nomeado CEO da SAF. Isso é normal, isso no mercado, isso é normal. No mercado talvez seja, mas em clube de futebol não deveria ser. Né? Porque como é que você toca o processo de venda e depois você faz parte daquela companhia que você ajudou a criar e você estabeleceu os marcos do contrato, você estabeleceu o acordo de acionistas, sabe? São tantas coisas importantes que passam nesses debates que são até difíceis de trazer para o torcedor, que vai depois lá votar sim ou não, que, enfim, só pegando caso a caso para a gente entender. Porque é um caso de contradição bem grande também no Curitiba, que, assim, por uma questão de gestão, tá mal esportivamente, mas não precisava disso para ser contraditório, tá? Fica mais fácil de falar porque tá dando tudo errado lá. Mas o que se fala muito é que o fundo Tricorp, né, criou uma unidade específica, um fundo específico para adquirir a SAF do Coxa antes da SAF do Coxa ser aprovada. O nome era Coritiba Coxa Participações. Já tinha até nome propício para comprar o Coxa. Aprova-se isso daí, e até hoje, só sabe de um até então, esse porque ele foi dar uma entrevista e abriu o bico, e não sabe quantas pessoas relacionadas àquelas oligarquias do Curitiba, e o Curitiba também é um clube bem democrático, mas assim, aqueles grandes grupos de poder que se atravessam nas décadas, né, se alternando no poder do Curitiba, até hoje não se sabe, e eles não falam, a gente pergunta e eles não querem dizer, e a Tricorp não abre, quantos deles estão como cotistas do fundo da Tricorp. Só um falou, que é o Malucelli, né, que gosta de dar entrevista, e aí acabou se entregando. Mas há uma suspeita muito grande, são muitos deles que estão ali dentro. Isso é muito contraditório. Isso é absolutamente contraditório. Você vende o clube, você diz que é um processo de formação de SAF para mudar a história do clube, e você mesmo se torna um acionista desse clube, indiretamente através de um fundo. E aí nós temos um problema sério aí que pode acontecer com o Fluminense também. A lei, antes dela ser sancionada, ela passa por vetos presidenciais. Né? Então, um dos vetos presidenciais era um dispositivo fundamental de transparência, que era expor no site da SAF todos os acionistas e todos os participantes de fundos que, porventura, participassem da SAF. Ou seja, a Tricorp, por exemplo, teria sido obrigada a colocar no site da SAF do Curitiba todo mundo que participa. Hoje é um buraco negro, ninguém sabe quem está ali dentro. Isso é contraditório para caramba. Então, contradições por contradições, filho, você está falando aí, a gente vai ter o tempo todo, né, em todos os ambientes, todos os momentos. Né? O que eu acho que é fundamental nesse processo é a associação em si, como parte muito interessada nisso, e a associação é muita gente, né? É difícil definir o que é associação. O pessoal fica naquela o associativo acabou com o clube. Eu acho isso a maior bobagem dentro desse debate sobre SAF no Brasil, porque a associação você pode ter um grupo político hoje e amanhã outro, com perspectivas totalmente distintas, né? Com abordagem totalmente distinta. Mas a associação, no fim das contas, é o conjunto dos sócios. Vocês que são sócios do clube, vocês vão para uma assembleia dizer sim ou não essa SAF. Se você for o máximo transparente possível, ninguém vai questionar nada. Ninguém vai ficar desconfiando de nada, ninguém vai achar nada contraditório. Se as coisas forem claras, as coisas forem abertas, eu acho que o processo tende a sair mais. Né? Irlan, eu acho que a discussão até da questão do Mário ser CEO ou não, acho que batem muito nessa tecla. O Fluminense tem um agravante esse ano. O Fluminense está, além de tudo, num ano político, que é ano de eleição no clube. Então, tem, além desse processo de SAF, a eleição de um novo presidente. E, obviamente, o Mário vai tentar eleger o seu sucessor, que deve ser, como candidato, o vice-presidente dele, que é o Matheus Montenegro. Então, tem todo esse contexto político. E aí, é uma coisa que eu venho batendo muito nessa tecla, que é a questão de politizar o tema. E aí falta esse debate mais aprofundado e mais esclarecedor para o torcedor entender o que realmente pode acontecer. E aí, como consequência de decisões erradas lá na frente, o clube sofre demais. Não importa se é associativo, se é SAF, o torcedor ele permanece ali. A história do clube, até o associativo ele também permanece. Ele vem de futebol, mas o associativo permanece. Então, eu acho que o mais importante, na minha visão, é que garantias o clube pode obter, o que é realmente possível pelo que você tem observado, para se resguardar, por exemplo, do que o Vasco está vivendo agora.
porque a gente sabe, por exemplo, o Fluminense ele já definiu que quer ter um aporte, que exige um aporte primário, ou seja, uma grana que vai entrar de cara para manter o clube viável, né, financeiramente falando, para que ele possa tocar. Os caras chegam ali, não, só vou botar dinheiro no que vem. Não, vai ter que botar dinheiro agora. E depois tem os aportes que estão previstos como investimento. Depois disso, a SAF, ela vai ter que viver por si só. Se ela vai ser bem sucedida ou não, vai depender dos resultados. E aí tem uma outra situação que a mim me preocupa bastante. Lá na frente, esses tricolores que vão investir possivelmente no Fluminense, o negócio não tá bom, futebol é muito custoso, é muita grana, não dá conta. Fala, opa, tá demais aqui, para mim não tá dando. Eu quero vender. E aí vende para quem? Como que o Fluminense, enquanto associação, pode se proteger de uma futura revenda lá na frente que pode colocar o futuro do clube em xeque? Tudo isso que você perguntou, Vitor, passa por um bom debate do que vai ser o acordo de acionistas, o contrato a ser estabelecido e etc. Né? E aí, lá atrás, você perguntaram, eu acabei não entrando muito nisso, né, sobre essa questão da transparência nesse processo. Depende do que o clube tem a oferecer sobre isso também, né? Ou do que os torcedores cobram, os sócios, né, politicamente falando, cobram também de transparência nesse processo. Né? O Bahia, por exemplo, era um clube que tinha uma estrutura muito mais democratizada, quando começou a discutir a SAF, estabeleceu logo uma comissão. Aí houve até críticas bem pesadas quanto a isso também, mas existia uma comissão que tinha acesso integral a todos os materiais. Eu, qualquer, conhecia um sócio que era um cara que nunca teve família rica, e esse cara estava lá representado porque o grupo dele foi eleito para o Conselho Deliberativo e ele teve acesso a essa comissão. Ele foi nomeado para essa comissão e ele teve acesso a todos os detalhes. Claro, cheio de regras de confidencialidade. Também não dá para sair espalhando assim de qualquer forma, mas você pode criar mecanismos muito mais transparentes para isso. Do outro lado, você vai para o Atlético Mineiro, o acordo de acionistas, que é basicamente regras como essas, né? O cara quer vender agora. Tá, mas tem que pedir autorização para a associação, que é quem manda mesmo disso aqui. Tá? Ou fazer da forma que a associação achar conveniente, para também não diluir a parte da... Enfim, acordo de acionista é um documento fundamental para isso. No Galo, o acordo de acionista foi entregue 9 horas da manhã do dia da votação. Da aprovação da SAF, da venda da SAF. Que loucura, hein? E era só no Conselho Deliberativo. Olha que o Galo é tão fechado, diferente até do Cruzeiro, que é o clube do lado, que teve que ir para uma Assembleia Geral aceitar, aprovar a SAF. O Galo tem como órgão soberano, né? Na maioria dos clubes, o órgão soberano é a Assembleia Geral, de sócios, todos os sócios. No Galo, o órgão soberano era o Conselho Deliberativo, que tinha 420 pessoas, mais ou menos, uns 270 eram natos e vitalícios, e só 150 eram eleitos juntos aos sócios. Olha que estrutura desgraçada, mas parece uma loja maçônica. Né? Só não era SAF, já tinha donos. Já tinha... Apesar do pau quebrar entre eles também, né? Só que pau quebrava entre eles com zero participação da torcida, com zero debate público. Eles ficavam lançando um monte de bravata nas rádios, etc. E, no fim das contas, na hora de tocar as coisas, ficava entre eles. Nesse sistema extremamente fechado, o Galo só liberou o acordo de acionistas no dia da votação. Ou seja, ninguém sabia ainda como ia funcionar essa SAF do Galo. Ou seja, todo esse processo tem que ser debatido muito a fundo. Ele precisa ser transparente, se for para ser da melhor forma possível. No caso do Vasco, você vai avaliar várias questões problemáticas, de ir e voltar, a comissão dizer que não deveria ser dessa forma, e passar da mesma forma. Em suma, tudo isso é complicado. Aí eu vou pegando as outras partes da sua pergunta, que foi bem longa, né? Eleição. Eu, assim, já trouxe alguns não sei, né? Até então, assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas um desses, assim, se a eleição, antes de um debate de SAF, ela é tão ruim assim, porque você fala a questão da politização do debate de SAF, mas pode ser que isso, inclusive, force um bom debate sobre concepção de SAF. E aí, para o conjunto dos sócios também participar desse debate. Se uma chapa fala, esse negócio de SAF de amigos, de pequeno comitê, dos grandes beneméritos, dos grandes tricolores da história, da família que tem sobrenomes impronunciáveis, a gente não quer. E aí já vira um debate eleitoral. A gestão que entrar já não vai topar isso. Pode vir com uma proposta melhor ou muito pior. Falar, não, nós temos um fundo árabe. Né? Fundo árabe, meu amigo, você pode ter de tudo. Fundo árabe, o pessoal fala fundo árabe como se fosse
mais um Grupo City, mais um PSG derramando Toda dinheiro. hora aparece um aí, né? Existem árabes do Marrocos até um mapa aqui, ó. Existe árabe daqui até aqui, ó. Então, assim, tem árabe pra cacete no mundo e você não quer saber qual árabe está chegando aqui. Ah, o fundo árabe. Pô, fundo árabe mesmo. Tanto faz. Inclusive, o futebol tem muita história boa de fundo árabe. Eu fiz uma thread no Twitter, depois eu procuro para vocês darem risada dessa thread. Tá? Então, assim, o debate eleitoral também pode ser rico, se as pessoas quiserem. Pode ser tumultuado, pode vir um monte de bravata também, processos eleitorais também tem isso, né? Alguém, inclusive, pode vir um debate de que não queremos SAF agora, vamos estudar melhor isso daí e fazer um processo mais transparente possível e depois não cumprir. Isso, eu não sei se isso é um grande problema. Pode ser até uma grande solução dentro do contexto do Fluminense, né? De buscar o melhor para si. Isso tem que passar pela participação dos sócios também. E aí a questão dos aportes, vocês falaram no começo também, né? Tudo é 1 bilhão, né? Qualquer SAF agora é 1 bilhão. Se você não falar 1 bilhão em SAF, ninguém quer mais, né? Porque... E esses valores são completamente aleatórios, né? São completamente... Enfim... Se você não explica, não discrimina o que está de fato ali definido como esses aportes, qualquer coisa vira 1 bilhão. Né? Inclusive, conheço um cara que trabalhou no mercado por muito tempo, que pior do que você ter essa definição dos aportes são as projeções esportivas que vão justificar o tamanho desses aportes. Ou seja, o aporte vai ser X enquanto a gente estiver na Série D, falando em clubes pequenos, né? Assim, enquanto a gente estiver na Série D, vai ser X. Quando a gente estiver na Série C, vai ser X mais 10. Quando a gente estiver na Série B, vai ser X mais 30. E subindo. Por isso que o valor fica, em 15 anos, o investimento será de 1 bilhão. Sacou? Sendo que ainda tem outro agravante nisso tudo. Se você pegar o caso do Cruzeiro, isso aconteceu com o Ronaldo. O Rodrigo Capello, coitado, apanhou a torta direito, mas ele viu o contrato e viu que era isso que ele estava falando. Ronaldo não tinha basicamente obrigação nenhuma de fazer aporte. Ele só precisaria complementar a receita do Cruzeiro caso elas fossem frustradas. E o Cruzeiro tem uma torcida grande do cacete. O Cruzeiro, qualquer pequeno esforço, sai de uma Série B. Ronaldo, ao que consta, não botou nada ali e ainda vendeu muito bem. Então, isso também é uma questão. Essa questão dos aportes, se a gente não discrimina, se a gente não coloca na planilha e explica bem isso aí, tanto faz mesmo. É a história da Portuguesa agora, né? Que é a maior manchete da Portuguesa de 1 bilhão, mas o investimento não é tanto assim e é um terreno espetacular que tem aqui em São Paulo que tá nessa conta. O Coxa, inclusive, também estava nesse papo de 1 bilhão, né? Mais 500 milhões para estádio, etc. No que foi rebaixado para a Série B, as obrigações contratuais da Tricorp já eram bem menores do que estariam se estivessem na Série A. Renan, só para contrato, né? Nesse assunto aí sobre aonde colocar esse dinheiro, sobre o aporte, se você definir que esse dinheiro vai ser para pagar a dívida, porque o Mário bate no peito muito dizendo que o Fluminense hoje é um clube lucrativo e que só não consegue se manter devido às dívidas passadas. Se o clube tivesse 0 dívidas, o Fluminense é muito lucrativo. E assim, esse aporte, o mundo ideal era para zerar a dívida, era para ter um aporte no futebol. Você consegue ter alguma visão disso? E pela sua risada, não é um clube lucrativo. É muito relativo falar lucrativo no futebol, né? Porque depois você vai e gasta... Quanto... Vocês falaram na live que eu assisti. Quanto o Fluminense gastou esse ano de contratação de jogador? Quase 200 milhões. 130? 150 com certeza. É porque tem um outro jogador que a gente não sabe o valor. Então a gente só especula pelo que a imprensa peruana falou. Mas a maioria a gente sabe está em torno de 150. 150. Não. Inclusive, isso foi um dos pontos da outra live também, que foi que eu gravei aqui para dar estoque, né? Caso venda jogadores da base, como é que se divide esse valor? O valor fica na companhia, né? E aí, caso a companhia, a SAF nesse caso, né? A SAF defina na Assembleia de Acionistas que vai distribuir, né, o resultado positivo no fim desse exercício, aí eles podem distribuir dividendos. Aí vai ficar uma parte para a associação, que não se interessa por esse valor, vai botar esse valor onde, né? Sei lá, vai reformar a quadra de tênis da Laje. Então, o Fluminense até tem, porque tem um contexto de esportes olímpicos, que é um grupo também, e na reunião do conselho foi falado muito, hoje tem o vôlei também lá, que acaba sendo forte. Então, o Fluminense tem realmente interesse, o clube no social tem confusão por esse dinheiro. Mas no Fluminense que ele diz o clube, não a torcida no geral. A torcida, sim. A maioria não quer esse dinheiro lá, né? Isso aí é bem relativo isso também. Porra, bom, é outro excelente debate que vocês vão precisar ter aí desse processo. Mas, assim, a parte dali do acionista, né,
qual é o grande lance? Mesmo que tivesse um resultado positivo, que é algo raríssimo no futebol, geralmente esse valor a mais, de certa forma, que sobrou ali de um ano, ele é reinvestido. Porque futebol você precisa de um constante reinvestimento. Né? É isso que acontece. Inclusive porque o futebol dá tanto prejuízo que esses acionistas eles precisam ficar de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, fazendo ampliação de capital, injeção de capital, etc., para fazer essa máquina girar. Né? Não é Irlanda que está falando, estão falando de um cara chamado Stefan Szymanski, economista dos mais qualificados possíveis. Ele fala, clube de futebol não dá dinheiro. Esquece isso. O clube de futebol não rende dinheiro na atividade. Alguém que ganha dinheiro com o clube do futebol é o cara que comprou agora na baixa, num processo de valorização, por exemplo. Caso uma liga se estabeleça, caso os clubes brasileiros finalmente consigam vender bem o direito de transmissão para o exterior, aí isso vai se valorizar, porque isso, na forma de avaliar o preço dessas ações, aí ele pode depois vender e aí, de certa forma, sair com um resultado positivo. Mas na atividade do futebol em si, ela é, por natureza, deficitária. Tá? É bom deixar isso muito claro, porque isso já limpa muito o meio de campo aqui do debate. Essas pessoas que têm interesse em comprar clubes, a Tricorp, inclusive, deixou isso muito claro no Curitiba. Nós somos um fundo de private equity. É um fundo que compra a empresa da baixa, organiza, deixa bonitinho e vende lá na frente e retorna esse valor para os seus investidores. Né? Investidores do fundo, né? Não investidores da SAP. Essa lógica é muito simples. Eles sabem que não vão ficar ali no... esse ano conseguimos ter um lucro de 50 milhões. Vamos agora distribuir entre nós, né, enquanto dividendo. Não vai. Né? Inclusive, por isso, clubes que não entram na bolsa com tanta frequência. Eu estava ontem, dando uma aula no curso que eu puxei aqui, peguei os dados da UEFA, só 20 clubes na Europa inteira estão na bolsa. Então você tem ideia de como isso é um caso muito raro no futebol também. Porque, se tratando de bolsa, você precisa, né, ter esse retorno para esses acionistas em forma de dividendo. Não acontece. Tá? Só para deixar claro isso aí. Faltei responder alguma coisa, Fio? Não. Respondeu. Bati, né? Tem um ponto até sobre isso, então, Irlan, assim, que é... Você passou mais ou menos por esse assunto. Por que vão comprar, então? Porque, assim, compra na baixa, né, pra, na teoria, revender. O Ronaldo fez isso no Cruzeiro. Você vai lá, vai ter o grupo, você até falou, né? O Ronaldo não tinha obrigação de investir nada. Só que o Ronaldo é o Ronaldo, bota a credibilidade dele, acerta minimamente o Cruzeiro, que era uma bagunça completa, o Cruzeiro já passa a valer mais e já vai. Já voa o negócio, vende pro Pedrinho. Aí beleza, o Pedrinho é o torcedor maluco, na teoria a cadeia para ali. Né, o torcedor maluco com dinheiro, a brincadeira vai acabar a hora que o Pedrinho se enjoar de brincar, ou a hora que o dinheiro dele acabar e ele, né, o supermercado BH subiu aí mais uma no ranking. Tem muita gente trabalhando no supermercado BH para ele quebrar dessa maneira. Então, acabou ali a cadeia. Só que, na teoria, todo mundo quer comprar na baixa para vender na alta, aí essa alta já não é tão mais alta, já virou baixa, vai seguindo. Como que se ganha dinheiro no futebol? Porque eu tenho a impressão de que o futebol você só ganha dinheiro, é aquilo que você falou lá no início até, né? No meio da tabela. Você classificar para Libertadores, mas sem montar um time para ser campeão, mas tá todo ano lá chegando nas oitavas, é o melhor dinheiro de se ganhar no futebol. Porque se você botar dinheiro para ser campeão, o Flamengo também botou. E alguém vai ser, alguém não vai ser, vai ficar a dívida. Quem ganha dinheiro no futebol é quem tem clube para formar e vender jogadores só. Né? Inclusive no Brasil a gente teve muitas experiências de clubes e empresas que estavam na Série B e você percebia que os caras não estavam afim de ir para a Série A. Eles queriam se manter na Série B. Que você tem a vitrine necessária para os jogadores se valorizarem, mas você não quer estar na Série A para gastar dinheiro demais. Então, é uma forma, mas é tão específico esse tipo de clube que a gente não vai cogitar nunca para um clube que tem torcida. Você não pode fazer isso no clube que tem torcida. Você vai chegar para o torcedor e falar, não, ó, galera, nossa meta aqui é meio de tabela, porque nossa ideia é poupar a grana aqui e vender bem jogador no final do ano. Você não vai falar isso para um torcedor nunca. Você pode até praticar de forma, né, obscura. Né? Você pode fingir que você não quer e fazer isso, mas convenhamos, um clube que tem torcida é um clube que almeja resultados esportivos. Né? Até porque, como o pessoal fala muito, eu não vou torcer para um banco, não vou torcer para um supermercado. Né? O clube é bem gerido, tá, mas eu não torço para um banco, eu quero título, eu quero taça, eu quero ganhar clássico, etc. Então é uma questão. Esse é um tipo de clube tão específico que eu acho que nem entra no debate aqui do Fluminense. Vocês têm uma torcida grande que almeja títulos e ganha título. Vocês têm muito título para contar. Ponto. Né? Mas falando de clube de futebol, por que alguém compraria um clube de futebol? Primeiro, esse é um ponto claro,
é você conseguir vender no momento preciso e para você valeu a pena. E aí, qual é o grande lance também? O pessoal acha que futebol, ele dá uns cavalos de pau, assim, no processo histórico, e de repente tudo passa a valer muito mais. Né? Esse Stefan Zinsman, inclusive, é o economista que fala assim, ó, eu não vejo mais para onde o futebol se expandir. Pelo menos o europeu, né? Ele falou isso do futebol europeu. Então, e gerar esse valor todo que se imagina. Porque agora você tem streaming, você tem novas tecnologias, você tem novas formas de monetizar o clube, tudo bem. Mas será que vai gerar isso tudo, né? A gente está vendo um monte de problema com direito de transmissão no mundo todo. Né? A França está no segundo em 5 anos. Né? Então ele não acredita que vai valorizar. Se acontecer, tudo bem. Inclusive, tem tanto americano comprando clube europeu porque eles acreditam nisso. Né? No Brasil, a gente ainda tem uma margem de crescimento. Primeiro, ainda temos o sonho de ter uma liga de clubes, que eu acho que mudaria bastante a nossa situação, valorizaria muito os clubes brasileiros, e venda de direito de transmissão para o exterior. Eu acho que são as duas possibilidades que o futebol brasileiro tem de gerar alguma valorização nos próximos anos. Então, talvez isso seja ainda o foco de muitos grupos que estão olhando para cá. Né? Inclusive, grupos nacionais começaram a se estruturar mais para isso. Né? Se você olhar para vários casos de clubes que estão surgindo agora, são fundos brasileiros, são fundos nacionais, né? São grupos nacionais, bancos nacionais, enfim. Diferente do que é a galera que compra para multiclube, estrangeiros, etc. Né? Então, há sim essa possibilidade. Mas esse cálculo também me parece muito complicado. Né? Porque você tem rebaixamento, você tem jogador altamente valioso que quebrou o joelho e nunca mais joga bola, você tem a necessidade de fazer investimentos de surpresa porque você está evitando um rebaixamento, você tem torcedor puto porque você não ganhou nenhum título, você vai ter que fazer alguma gracinha, a sua base não sai um jogador que preste. Então, assim, é o cálculo que quem quer brincar de investir em futebol tem que fazer. E mais difícil do que isso é você gerir o clube de futebol, que é extremamente difícil. E eu acho que é uma turma que não entendeu isso muito bem ainda. A gente tem algumas participações aqui da galera, né, que mandaram aqui no seu superchat, os nossos gestores do fundo do Jornada, né, basicamente isso, que mandaram aqui os investidores, né, do fundo. Nós somos os gestores, né, eles são os investidores. O Emanuel Jandré mandou aqui falando, acho que a gestão quer a SAF, pois prevê que num futuro próximo a dívida ficará insustentável. Aí ele está perguntando, né, acha que a gestão quer a SAF, que a dívida ficará insustentável? O objetivo principal da SAF pode ser a dívida? Quais os efeitos práticos disso, financeiro e esportivo? Na teoria, a dívida do Fluminense... Tem dívida insustentável? Tem como algum dos clubes que virou SAF virou, tipo, porque falou, a dívida está insustentável? Porque eu tenho a impressão que sempre tem um renegociamento novo no Brasil que consegue salvar clube. Para mim, pergunta para mim, né? Não é para você, professor. É bem difícil e bem relativo, né? Porque o clube de futebol, ao mesmo tempo que pode fazer bons acordos, o Textor fez acordos excelentes com os credores no Botafogo. Inclusive, anunciou como se tivesse pago essa dívida. Não? Negociou, ganhou um deságio absurdo, está pagando 10% do que estava lá registrado, né? Inclusive, muitos desses números no processo de SAF, eles são meio que inflados, né? Vocês sabem muito bem disso. 1 bilhão e 300 e cacetado. Às vezes isso é útil para fazer o processo de SAF correr mais rápido. Não sei se isso ficou claro para vocês em alguns momentos. Né? Claro, são dívidas monstruosas e a lógica do mercado em geral é você avaliar o quanto vocês têm de dívida e quanto você consegue arrecadar num ano. Nenhum desses, nem Botafogo, nem Vasco, nem Cruzeiro conseguiu fazer isso. Geralmente não se consegue, né? É difícil fazer isso. Mas aí entra aquela coisa, assim, qual empresa no mundo não tem dívidas? Né? A dívida é fundamental para você conseguir fazer a sua atividade se expandir. Isso também é um ponto. Né? Saber se isso é sustentável ou insustentável, eu acho que vai de caso a caso. Eu não conheço o Fluminense a fundo. Sei lá, você pode até encontrar alguém qualificado e também muito acessível como o Rodrigo Capello, que analisa isso ano a ano e pode talvez dar alguma opinião. Provavelmente ele vai dizer que é insustentável, pela leitura que ele tem de futebol, que é diferente da minha. Mas é muito difícil mensurar isso. Mas, de certa forma, assim, depende, inclusive, do momento político do clube, né? Para a palavra sustentável se tornar insustentável. No Vitória, por exemplo, nós temos uma dívida considerável para a nossa possibilidade de pagar, mas o presidente precisa dizer que a gestão dele é impecável e ele diz que está tudo ok, nós vamos resolver isso daí. O nosso passivo descoberto, aquele que a gente não está negociado ainda, cresceu em 70 milhões em 2 anos, porque a gente saiu da Série C para B e para A e já chegamos nesse patamar. Depois de ter negociado uma baita de uma dívida por 50 milhões, para um deságio de 50 milhões. Então, assim, as coisas são
muito difíceis de mensurar. Eu queria muito confiar em qualquer pessoa que pegasse essas contas e me desse um parecer tranquilo, equilibrado e neutro. Neutro não existe, tudo bem, mas equilibrado. Dá sim, gente. Dá para a gente se organizar e fazer assim assado. O problema é que, geralmente, as pessoas que pegam essas contas já estão muito condicionadas a dizer ou vira SAF ou vocês vão morrer amanhã. E foi isso que aconteceu em várias SAFs. Inclusive no Curitiba. Então, mesmo o debate mais técnico que a gente precisava fazer até então, o debate de finanças, em contabilidade, das condições econômicas do clube, etc., ele também tem sido muito contaminado pela necessidade de se fazer SAF. Aí voltamos àquele grupinho fechado. As mesmas consultorias estão fazendo essas auditorias e estão propondo a venda ou negociando de alguma forma. Infelizmente, eu não consigo confiar muito. Tem a ver com o que você falou, Elan. Você falou que é normal, às vezes, inflar o valor da dívida para forçar a virar SAF logo, uma pressão da torcida para virar SAF. É só curioso que na situação do Fluminense, até por ser a gestão que tá levando isso, e no ano eleitoral, é o tempo inteiro jogando a dívida para baixo, reforçando que a dívida não aumentou, que conseguiram manter a dívida, então acaba sendo um pouco contraditório, né? Porque ela tá vendendo que a situação tá boa, não tá complicada, mas ao mesmo tempo atrapalharia essa pressa de venda, né? Mas aí tem uma questão do futebol também que é bem complicada, porque tem dívida que surge quando você menos espera. Aparece alguém com um papelzinho lá e diz que tá com a dívida lá, de 30 anos atrás. O Vasco tem um monte aí. Até o Cavalo tinha uma dívida com o Vasco lá, a dívida do Vasco Olímpico tinha um cavalo que era credor do Vasco. Então isso acontece bastante também. Aí tem que analisar que, de fato, essa surpresa acontece, inclusive, com a SAF já constituída. Tá? Tem um monte de SAF aí que tá. O próprio Textor falou bastante sobre isso. Toda hora aparece alguém dizendo que tem algo a receber do Botafogo. O Ronaldo usou a entrevista para falar: eu abria uma gaveta e encontrava uma dívida lá dentro. Então, realmente acontece essas coisas também. Mas aí por um problema histórico que nós temos, de falta de transparência e falta de fiscalização com os clubes de futebol. E não é só interno dos clubes, também vem dos controles externos. Uma autoridade que obrigasse isso, a própria CBF, uma liga, Esse é um grande problema que a gente tem. Eu posso só completar Falar porque você tá em São João de Meriti ainda para chegar no Rio de Janeiro na volta e o Dedé Onelei, nosso amigo, também deve estar desesperado. Vai lá, Alex. Só completar aqui, porque pega um pouquinho do que o Phil disse, é que nessa apresentação, inclusive no conselho, o vice-presidente do Fluminense disse categoricamente que o Fluminense é viável sim como clube associativo. Então é uma situação diferente de Vasco e Botafogo, que estavam realmente num momento desesperador de não saber mais o que fazer. Não é o caso do Fluminense. A alegação é que, para se manter competitivo a médio e longo prazo, e competitivo quer dizer, na verdade, brigar por títulos, se manter ali no topo dos times que vão brigar por títulos, é necessário vir um dinheiro de fora para abater essa dívida e, ao mesmo tempo, conseguir fazer esse investimento. Com tudo que você já viu, você acredita que realmente num cenário de médio prazo, curto prazo até, aqui no Brasil, pelo tanto de dinheiro que está entrando, nessa loucura toda, nesse mercado inflacionado, não vai dar mais para competir nessas condições de dívida alta e investimento limitado? O mercado inflacionado, ele também é um fenômeno temporário, Também a gente não vai ter esse escalonamento absurdo, como você bem falaram, não vai ter um sugar daddy ali, derramando dinheiro nesses clubes, não. Pelo menos no cenário brasileiro, ao que consta, não. Inclusive, nunca escreva um sugar daddy no Twitter. Vocês vão receber vários bots mandando mensagem. Nunca faço isso no Twitter. Eu nunca mais fiz No jeito você já fez. As experiências são terríveis. Mas a figura de linguagem... completar a frase, eu fui curioso. Droga. Joga lá, vai lá. Você quer um sugar daddy Fluminense? Mas o lance é o seguinte, assim, pelo menos no cenário brasileiro que a gente tem hoje, talvez o Pedrinho BH se posicione dessa forma, porque ele é um cara que, tudo apaixonado, mas deve ser muito interessante para ele ser dono de um clube dentro de Minas Gerais, onde os negócios deles estão estabelecidos. Ou não é? No Galo, assim, o problema do Galo é que o desenho da SAF do Galo foi tão complicado que hoje eles não estão conseguindo fazer a SAF caber dentro da dívida. Sabe, assim, isso também é informação que sai de lá. Assim, eles vão ter que reestruturar a SAF para poder ver se consegue mensurar essa dívida. Porque, assim, tudo bem, tem uma parte considerável que está na mão dos meninos, beleza, mas o Galo ainda tem uma série de outras broncas para resolver. Em caso eles não consigam alinhar isso daí, eles sim vão ter que ficar fazendo injeções, mas não para o futebol rodar. É para a dívida não crescer. Porque tem esse problema. Eu não consigo falar
as questões internas do Fluminense, parece ser um apontamento interessante de ter essa injeção de capital novo para você se livrar dessa dívida e essa máquina começar a rodar macio. O grande lance aí, Vitor, é que a lei da SAF meio que já faz isso por você. A lei da SAF, da forma que ela foi desenhada, né, ela já faz isso sem grande esforço. Porque se ela separa a dívida dos ativos, né, separa a dívida do dinheiro, vamos falar assim. Por exemplo, chegar essa nova surpresa, o cara querendo ali executar ou bloquear as contas do Fluminense. O Fluminense fala, pô, irmão, desculpa, o dinheiro está todo lá na SAF. Você vai bloquear aqui uma conta bancária de um jovem estudante estagiário. Não vai achar nada. O dinheiro está todo lá na SAF. Pô, mas aí então eu vou processar a SAF. Aí quando você vai processar a SAF, aí a SAF fala, pô, mas essa dívida não é minha, o CNPJ é o de lá. Você tem que voltar lá para pedir esse negócio de novo. É assim que essa lei da SAF funciona. É bem assim. Se você ver entrevistas de treinadores bem putos com esse processo, foi o que foi aprovado na lei, a lei já é lei, não tem mais o que fazer. Né? Quem quisesse reclamar disso tinha que ter feito lá atrás. Mas as SAFs, mesmo basicamente sem pagar, tudo bem, estão resolvendo as dívidas dos clubes, estão negociando essas dívidas, são grandonas, e aí estão conseguindo deságios, porque a mesa, assim, é bem desequilibrada, essa mesa de negociação, né? Bem desequilibrada. Mas, assim, ninguém está matando as dívidas dos clubes. Nenhum clube, pega aí, nenhum clube que vendeu parte do direito de transmissão para a LFU usou esse recurso de forma substancial para atacar dívidas. E olha que Botafogo pulou para a LFU, Vasco pulou para a LFU e Cruzeiro pulou para a LFU. Ninguém atacou dívida com esse dinheiro. Usou para quê? Para futebol, para valorizar esse ativo e que seja. Então, percebe que é tudo sempre muito contraditório nos debates, porque a SAF vai fazer isso pelo Fluminense, queira ou não queira, com ou sem investidor. É só estabelecer uma SAF, já vai criar essa proteção para renegociar essas dívidas e enxutá-las consideravelmente. Tudo bem, você precisa de um investimento de injeção de capital, mas a própria SAF também te permite ir atrás desses recursos sem necessariamente perder 90% do capital da SAF e o controle do futebol para o resto da vida. Criatividade, tem que surgir do clube. Ô, Lessa, eu vou te liberar para você fazer tuas 6 horas aí de São João de Meriti até a freguesia, já que hoje é quinta-feira meio santa, né? Que amanhã só que é a sexta-feira santa. Você se despedir, falar alguma coisa? Não, é isso. Obrigado, Renan. Muito obrigado pela sua presença aqui. Enriqueceu muito. É um debate que, para a gente, né, para o Fluminense, vai ser muito importante a gente ter, a partir de agora, e cada vez mais. Acho que quanto mais informações qualificadas, quanto mais esse debate for aprofundado para o torcedor do Fluminense, que vai tomar provavelmente em breve essa decisão, melhor será para que cada um possa fazer a sua escolha. Então, obrigado. Um abraço aí para todo mundo. E a gente está junto aí. Hoje, estou até perdido. Hoje é quinta. Amanhã tem giro e final de semana, domingo tem jogo. E domingo, hein? Não falo nada. Um abraço aí. Domingo tem comigo. Domingo tem comigo. Valeu, Lessa. Irlan provavelmente estará no setor visitante do Maracanã, né? Sem dúvidas. Domingo. Sem dúvidas. Talvez nos arredores do Maracanã, descubra. Aqui, a gente tem mais um superchat aqui também, e eu tenho mais uma pergunta, não sei se o Fio tem mais uma também, mas o Enio, ele mandou $5 aqui, compra quase uma cota de um clube isso aí. Irlan, como você avalia a venda de cotas de dívida do clube? O Flu poderia vender, por exemplo, 100 mil cotas de R$8.500, quitando a dívida de 850 milhões. Não sei se essa conta bate tanto, se a gente tem 100 mil tricolores com 8.500 para poder pagar, mas mas na matemática no geral, assim. É o tipo de coisa, então, claro, talvez alguém fazendo um parecer, se há viabilidade nisso, se isso faz sentido, etc., vai dar um parecer técnico diferente, né? Vai ter que sentar e explicar pra gente que não vai. O que eu acho, assim, dessa proposta que vocês provavelmente tirou ouvindo a nossa conversa aqui e jogou, assim, vai, o que você acha? É que essas coisas podem ser cogitadas também, sabe? Não, assim, tão simploriamente, mas um plano específico, onde você vai pensar na forma como você matar determinadas dívidas, etc., né? E uma coisa que pega muito no futebol também é que quanto mais as pessoas sabem que você tem dinheiro, mais elas vão te cobrar. Né? Tá falando de inflação de salário, etc. Os credores também não estão mais para brincadeira. Então, assim, eles estão começando a falar assim, galera, não vamos mais oferecer deságio, não. Vamos esperar os caras dizerem que vão pagar para a gente o que a gente merece receber. Então, assim, tudo também é um debate difícil, né? E assim,
tem duas coisas muito complicadas nesse processo de SAF também. Primeiro, a famigerada confidencialidade, que serve para tudo quando você não quer dizer nada. Então, informação não pode sair, porque há um termo de confidencialidade. Quando não quer ser confidencial, né, aí joga para a torcida. Por exemplo, uma peça orçamentária está para ser aprovada lá no Conselho Deliberativo, né, para ser apreciada pelo Conselho. Aí os caras vão em público e dizem como é que vai ser o orçamento e que se o Conselho não aprovar urgentemente, o clube vai ser rebaixado. Isso aí, confidencialidade, não existe. Quando é do interesse de quem está tocando o processo e não ser transparente, a confidencialidade é um princípio jurídico fantástico, né? Então, isso é muito utilizado, a questão da confidencialidade. E do outro é que esses debates são única e exclusivamente técnicos, né? Então, assim, há uma supervalorização do debate técnico, como se ele também não fosse contaminado por interesses particulares, e políticos, e financeiros, de grupos que fazem parte desse processo. Tá? A questão da técnica, né, ela também contamina muito esse processo da SAF, porque ela é utilizada para excluir do debate, e não para agregar ao debate. Posso ler um pix aqui, cara? Aí depois você fecha. Lê o pix então, que aí depois eu faço a última pergunta. O Felipe Santos mandou aqui um pix e perguntou: fala, Irlan, o Flu futuramente se equilibrando financeiramente, existe chance de recompra do sócio majoritário novamente? Bom, se estruturando financeiramente, tem recompra do sócio majoritário? Entrou, essa é a pergunta dele. Tá. Entrou a SAF e o Fluminense melhorou a parte social, a porcentagem ficou. Tem como comprar de novo? Não, né? Só se o dono quiser vender, né? Só se quiser vender, ou se isso estiver lá no contrato, no acordo de acionistas, que em determinada janela pode ser uma recompra. O negócio é assim, se o futebol está lá na SAF, que dinheiro a associação vai ter, sabe? Assim, é difícil imaginar. Existe, inclusive, no Vasco, um mecanismo que eles criaram para talvez potencializar isso, era a transferência de determinados valores mensais para um caixa do clube, que seria basicamente para esse clube, o clube ter associação, né? Ter ali um fundo, uma grana guardada, quando quisesse, em determinada ocasião, recomprar a parte lá da 777. Só que entrou água tão rápido que eu acho que não entrou nem dinheiro lá. Tenho a impressão que não deve ter R$50 lá dentro. Né? Inclusive, eles conseguiram acabar com a SAF antes que a 777 se tornasse controladora de fato. Né? Não sei quem o pessoal que está assistindo a gente aqui está ciente dessa parte bem pitoresca da SAF do Vasco. Era meio que uma pegada tipo... eu vi alguém comparando com financiamento de carro, que o carro ainda tá no nome da empresa. Já é seu, né, na teoria, você tá pagando, mas o carro ainda tá no nome da concessionária que te vendeu lá. E aí não tinha nem passado ainda, meio que nessa pegada. Mas foi um cálculo bem simples, tá? Assim, entrava uma determinada grana e isso garantia a 777 a propriedade de tantas ações. Depois, numa outra janela, ele fazia uma nova injeção, um novo aporte, e isso permitia a ele pegar um outro pedaço. Aí a última, que seria de setembro do ano passado, se não me engano, que foi quando começou essa crise toda, antes de começar essa crise toda, seriam 270 milhões, eu acho, para eles pegarem logo o controle. Então os caras se anteciparam, a associação, a famigerada associação, se antecipou, não deixou os caras fazerem esse aporte. Eu nem sei se teria dinheiro para isso, mas sim, digamos que eles tivessem, e aí impediu que eles fizessem, que eles tomassem o controle da SAF de vez. Né? Aí nessa pergunta, filho, da recompra, né? Lá atrás, o Vitória fez isso, na época do Vitória S.A., no começo dos anos 2000, que inclusive foi o caso que me fez estudar esse tema. Né? Só que eram valores muito diferentes, sabe assim, valores na ordem das dezenas de milhões. Hoje os valores já estão na ordem de centenas de milhões. Né? Pelo crescimento da indústria do futebol, né, no passado tempo. Então é difícil você imaginar uma possibilidade da associação ter essa capacidade financeira para comprar uma parte específica e retomar o controle, entendeu? Pode ser que apareça lá um grande, um grande benfeitor que não vai querer ele ser proprietário, mas que está ajudando a associação, ou a associação arrumar um empréstimo para poder fazer isso. Mas é bem difícil de imaginar isso acontecendo. Então, por isso que eu acho, basicamente, que quando a gente falar de SAF, é falar de algo irreversível. Basicamente irreversível. Ô Irlan, última pergunta a gente fazer aqui para poder encerrar. Eu acho que é até uma visão aí menos SAF e mais nossa como mídia.
Você falou até, por exemplo, você citou alguns termos aí que eu achei interessante como frase, né? Da transparência, que é a resposta que você usa para tudo quando não quer falar nada. E transparência, cláusula de confidencialidade, por exemplo, é o tipo de coisa que entra através da mídia também. Que aí você só vai ter apuração da mídia, você não vai ter documento oficial. Enfim, você falou lá atrás também sobre a forma como a gente pode lidar com isso, a forma como se lida com a dívida, né? Do como que você pode simplesmente inflar o valor de uma dívida só utilizando recursos contábeis. Ou o quanto que você pode inflar uma proposta só utilizando recursos contratuais, que esse dinheiro nunca vai acontecer. Enfim, cara, como que você viu até agora no Brasil e como você viu o que aconteceu e como você vê numa análise sua, o papel da mídia nessa cobertura dos assuntos SAF? Porque a gente aqui, a gente sabe que a gente não é um grande conglomerado, mas a gente sabe que a gente fala, se juntar todos os canais aqui e visualizações únicas mensais, vai falar para mais de 1 milhão de tricolores por baixo aí, 1 milhão e pouquinho por mês. Então a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Você tem ainda os grandes grupos de comunicação. A gente sabe que até por moral da galera, a nossa voz é ouvida. O que você tem visto de erro, tem visto de que, isso aqui está sendo interessante? O que você vê como preocupante nessa cobertura da mídia, nesses processos de SAF? Rapaz, essa pergunta é excelente porque o meu pós-doc na UERJ que eu faço, né, eu sou jornalista, também continuo na carreira acadêmica e sou pesquisador, é justamente sobre isso, Gabriel. É justamente sobre como foi, como tem sido ainda, né, a relação da mídia tradicional, vamos dizer assim, mídia esportiva tradicional, e também das novas mídias, né, que eu vejo hoje como talvez até mais influentes dentro desse debate da SAF. São os canais de torcedores. Né, trabalho como o de vocês aqui e outros. Né. Não à toa eu costumo sempre aceitar esses convites, porque eu sei que se as pessoas já me fizeram esse convite é porque querem ouvir algum apontamento contraditório. Saca? Assim, para mim já é uma certeza de que eu posso ir porque o debate vai ser bom. Né? Porque eu sei que tem muito canal que tem relações muito estreitas com as diretorias do clube e que se furtam de fazer qualquer debate mais crítico. Porque tem um comprometimento político com a diretoria. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que existe isso aí. Se existe no Fluminense, eu não sei, vocês devem saber muito melhor do que eu, não preciso nem entrar em detalhes sobre isso, vocês também não, mas eu sei que existe no meu clube, eu sei que existiu no Atlético Mineiro, eu sei que existiu no Curitiba muito, eu sei que existiu no Vasco, né? E de certa forma, por mais que a imprensa tradicional tenha um impacto maior, né, seja esse canhão, e ao meu ver, de certa forma, se preocupou muito pouco em fazer um debate contraditório sobre as SAFs, falando de riscos de SAF, né, foi muito entusiasmo, né, teve um tom de entusiasmo, né, muito preponderante nesse debate. Me preocupava mais como os clubes e as respectivas diretorias estavam controlando ou, né, trazendo para perto esses canais que são feitos nessas novas mídias, vamos dizer assim. Porque, inclusive, tem um rapaz, eu participei de uma banca de um rapaz lá que fez dissertação lá na UERJ, lá na comunicação da UERJ, e agora entrou no doutorado também. E ele estudou esse novo fenômeno a partir de um caso lá do Flamengo, não vou citar nome para não ficar meio exposto demais, e ele chegou a uma conclusão muito boa, muito boa. Essas novas mídias, elas têm um poder de comunicação com o torcedor, porque fala com o torcedor, queira ou não queira, e nós somos como torcedores também, mas enquanto jornalistas em meios tradicionais, mas tem um poder de atração e de comunicação muito superior da mídia convencional, que vai estar lá, tudo bem, no seu lugar, vai ser entendido como espaço de produção profissional do jornalismo, que tem uma pegada específica, mas no dia a dia, para questionar um treinador, para achar que um jogador precisa de mais espaço, para reclamar de valor de ingresso e para falar de SAF, as novas mídias são muito mais poderosas. Pesam muito mais nesse processo, sabe? Do que a mídia convencional, a mídia tradicional, comercial, eu quis dizer nesse sentido, sabe? Então, assim, me preocupava muito, falando, cara, como é que a gente vai equilibrar esse debate se muitos desses canais estão totalmente na mão da diretoria dos clubes? Muitos. Vocês sabem muito bem disso, do que eu estou falando. Né?
Como é difícil, inclusive, na posição de vocês, manter esse distanciamento, porque também tem muita retaliação, né? Tem muita retaliação. Eu já vi muito caso lá no meu clube de setorista que não podia, ou de produtor de conteúdo que não podia mais entrar no estádio. Não era permitido ver treinamento, que perdeu o espaço lá para fazer a transmissão ao vivo, ou do lado contrário, começou a ser assediado para ganhar os mesmos patrocinadores do clube. Então, esse fenômeno, vocês que estão nessa vida, sabem muito bem o que eu estou falando. Do ponto de vista do debate das SAFs, acho muito mais pesado e decisivo para, inclusive, diminuir a qualidade do debate da parte da nova mídia do que necessariamente da mídia convencional. Acho que foi claro, né? Foi claro. bastante. Mais alguma coisa, Phil? Não, acho que pode liberar o Irlan, é véspera de feriado. Irlan, aproveitar tudo. Tô de boa. Não tem feriado não, vou trabalhar de segunda-feira e terça-feira, pô. Tô lascado. Vou aproveitar o domingo para ver o jogo só. Aqui, pô, agradecer demais ao Irlan, que mandou mensagem também, foi o Samuel Almeida, que estuda lá na UERJ, também falou que faz parte do, acho que deve ser GFUT, né? Deve ser algum grupo de estudos do futebol, imagino isso. Da UFMG. Excelente, galera, excelente. Boa. Grupo de estudo de futebol e torcidas. O T. Muito bom. O T entra ali no futebol e torcida. Né? O Samuel tá sempre aí também. Cara, enfim, só agradecer pra cacete ao Irlan a presença. E agradecer ao Canedo também, o Vitor Canedo, que eu já acompanho o trabalho do Irlan há muito tempo, mas o Canedo foi quem mandou mensagem pro Phil sugerindo o nome do Irlan. A gente falou, pô, beleza. Você falou do Capelo, a gente já tentou lá atrás, só que o Capelo tava enrolado com o doutorado dele também, quando começou a surgir. Tá com filho pequeno também. Então, pô. Filho pequeno. Que é isso? Ali tá difícil. Até pra responder exato tá difícil. Quarto agora. Tá dentro do quarto aqui com minha esposa, aqui, se controlando com celular para poder não invadir a live. A gente sabe que é muito complicado, sabe que, pô, não são muitas pessoas que aparecem, por mais que tenha falado ali no início como especialista, né? Acho que até por isso se coloca também alguém que se interessa muito pelo assunto. Por ser um cenário muito complicado, já se destaca e aí a gente sabe que já vai participar da live 1, live 2, live 3, todo mundo começa a convidar, então é um tempo ali de dedicação, a gente agradece bastante. Agradecemos também ao chat e as mensagens. Parabéns aí também pro chat. Só apesar que a gente vai ler depois, só liberar o Irlan, a gente vai ler, tem 2, 3 mensagens que não tem a ver com o SAF, nada. Beleza, não, a gente vai ler. Agradecer. Eu posso agradecer? Muito obrigado, tá? Pode. Vou agradecer o convite, a confiança aí para trocar essa ideia aqui, né? Botar o público de vocês para ouvir um falador, né? Mas espero ter contribuído bastante com o debate aí. Boa sorte na jornada de vocês. Parabéns pelo trabalho aí, o público tá imenso, não preciso nem falar. E é isso, eu vou defender a última coisa aqui, né? Fazer o último apontamento fundamental. Não existe abrir mão dos debates políticos de um clube de futebol, sabe? Eu sou um defensor de que o torcedor está insatisfeito com alguma coisa, se junte, se organize e vai para cima. Vocês, no Fluminense, têm a sorte ainda de poder voltar para presidente. Tem clube que isso é muito pior. No meu clube, eu falo, se organize, monte uma chapa e tente entrar no Conselho Deliberativo, e aí você vai entender muito melhor do que é esse ambiente. E é só porrada. É só porrada. Tem uma hora que você enche o saco, só quer voltar a ser torcedor na sua arquibancada, tomar sua cerveja e curtir sua parada. Mas, às vezes, é necessário ter alguém organizado ali para proteger os interesses do clube. E eu acho que vocês cumpriram um papel aqui também. Espero ter ajudado nisso daqui. Beleza? Ajudou. Tamo junto. É isso. Valeu, Irlan. Obrigado só e desejo sorte ali com o jogo contra o Cerro Largo, né? Que é a próxima vitória do Vitória. O jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Ceará. 3 vitórias seguidas do nosso Leão, né? Mas domingo, infelizmente. Vieram de uma vitória agora contra o Fortaleza, né? Domingo não é um bom dia. Tirou uma carga aí de zica que tava rondando do Barradão. Domingo, eu vou ficar quieto que eu tô numa live de vocês aqui, mas domingo a gente se fala. É importante. Coisa, se não eu voto em qualquer SAF, não presta atenção em nada, se você fizer qualquer gracinha.